Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o Dr. Samir, da Vigilância Epidemiológica de Penápolis. O Brasil enfrenta a gripe H1N1 e nós vamos saber agora um pouco mais dessa doença e como Penápolis está combatendo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à TV Câmara. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, qual é a situação local da gripe H1N1? Então, esse ano nós tivemos uma situação atípica em relação aos anos anteriores, né? Então, a gripe H1N1 surgiu em 2009 e vinha tendo um comportamento no início mais agressivo, com maior número de casos e óbitos. Depois, 2 a 3 anos, teve uma fase menos agressiva da doença, mas sempre tendo um predomínio no inverno. E esse ano nós tivemos uma situação atípica. Logo em janeiro nós tivemos vários casos naquele eixo ali de Catanduva, Rio Preto, né, que foi noticiado na mídia, com vários casos positivos e óbitos, né? Isso em pleno verão. E essa situação de início precoce, não respeitando aquele início no inverno, né? Isso foi uma tendência que a gente acompanhou no estado inteiro e Penápolis não fugiu à regra, né? Então, no município hoje, nós temos aí, na micro-região de Penápolis, 48 casos da síndrome respiratória aguda grave, né? Sendo 43 em Penápolis e 5 da micro-região. Nós tivemos até o momento 6 óbitos, né? Um óbito positivo pertencente à micro-região e não ao município de Penápolis em si, né? São os outros 6 municípios. Um outro óbito que veio negativo, né? Também da micro-região. Do município, 4 óbitos, sendo até agora um deles o resultado já está pronto, né? É negativo, e 3 óbitos aguardando, os exames estão em análise, né? E esses números comparados a outros, de outros municípios no estado de São Paulo, estão dentro do padrão, dentro da média? Então, esses números, eles fogem ao padrão, né? No início, nos 2, 3 primeiros anos, nós tivemos um alto índice de pessoas com H1N1 positivo, né? Então, nós usamos o termo H1N1, que é um dos vírus, né? Mas, na verdade, nós temos o influenza A e o vírus influenza B, além de outros vírus que causam gripe, né? No caso da influenza A, temos o influenza A H1N1, que é o mais famoso, e a gente se reporta a todas elas como H1N1, o H3N2 e outros vírus H e N, né? Então, mas nós nos reportamos popularmente, é conhecido como H1N1. Então, no estado, o índice nos 2 primeiros anos, após 2009, né, que até tem o nome H1N1 PDM09, que é pandemia PDM09, que é de 2009, 2, 3 anos mais agressivo. Teve uma fase menos agressiva e este ano voltou com uma incidência para essa mesma época do ano, comparando com anos anteriores, especialmente nos 2, 3 últimos anos, um número de casos muito maior do que o esperado, tanto de casos clínicos quanto de óbitos. Mais de 230, 250 óbitos no país, sendo que a maioria no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, até março, início de abril, respondia por 70%, 80% dos casos e de óbitos, né? E agora os outros estados estão tendo bastante casos, né? Bem, qualquer pessoa está sujeita a contrair a gripe H1N1, mas a situação é mais perigosa para crianças e idosos, né? E desse registro que o senhor tem aí de 43 casos, somando Penápolis e a comarca, é isso, né? Sim, sim. E o perfil abrange mais qual segmento, que idade? Por enquanto, nós temos notado um número de casos grande em adultos, né?
na faixa de 40 a 60 anos e idosos, né? Os grupos de risco são as crianças, né? Gestantes, pessoas com doenças crônicas, cardiopatias, doenças do coração, doenças do fígado, do pulmão especialmente, que o vírus tem, ele tem uma escolha aí pelo pulmão para agredir o organismo, né? E a síndrome respiratória, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos que diminuem a imunidade, por exemplo, corticoides, tratamento de doenças crônicas como reumatismos, quimioterapia para câncer, né? O próprio idoso tem a sua imunidade mais enfraquecida. E crianças também. As gestantes e as puérperas, né, que acabaram de ter os seus nenês, também são grupo de risco. E justamente esses grupos de risco que são dos focos da campanha de vacinação. O senhor relatou um caso confirmado de morte por H1N1 e que não é na cidade de Penápolis, sim, pertence à comarca. É isso. E qual é o perfil dessa pessoa que morreu? Na faixa, uma pessoa que está nessa faixa de 40 a 60 anos, né? Até então sem doenças graves associadas, né? Doutor, e qual tem sido o trabalho em Penápolis para combater a proliferação dessa doença? Então, as medidas que nós adotamos no município são aquelas de outros municípios e as recomendadas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, palestras, reuniões, né, visando esclarecer o que é a doença e as medidas de controle. Então, nós realizamos as medidas aqui. A reunião com os professores da rede básica, né, responsáveis pelas escolas, creches, da rede básica, né, da rede municipal, pública. Também foi feita uma palestra e foi feito convite para todas as escolas particulares do município, reuniões com todas as unidades básicas de saúde, com os enfermeiros, auxiliares, técnicos e médicos, né? Também com o corpo clínico e diretor clínico e técnico da Santa Casa, visando discutir as ações para atender melhor essa população, né? Também estava presente os representantes do pronto-socorro e foi convidado também os representantes das entidades, hospitais privados, né? Hospital Unimed e o Hospital Espírita. E foi discutido essas medidas. No caso da Santa Casa, né, depois da reunião, isolou-se uma área, uma ala da Santa Casa, para que você pudesse atender essas pessoas, né, num setor restrito, como tem acontecido em outros municípios. A outra medida importante é a vacinação. O município aguarda, né, as orientações do Ministério da Saúde, isso já foi iniciado, mas na época não era uma coisa que dependia do município adiantar a vacinação ou não. Então nós obedecemos ao calendário nacional e foi iniciado no dia 30, que foi o dia D da vacinação. E lembrando que no poder público a vacina é para as pessoas de risco, né? Sim, de risco, assim, consideradas dentro sim. do... A campanha, então, é direcionada às pessoas que o Ministério enquadra como sendo as de maior risco, que são profissionais de saúde, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, né? Idosos, né? Pessoas privadas de liberdade, indígenas, né? Doenças crônicas. Essas pessoas são as que são o foco da vacinação. E aí uma pessoa que tem uma doença crônica, ao chegar ao posto de saúde, deve levar um comprovante que possui a doença? Sim, vai levar um comprovante atestado, preenchido por um médico, né, para que ele seja submetido à vacinação. Ainda tem uma certa resistência por parte de algumas pessoas com relação à vacina. Tem gente que fala,
foi tomada a vacina e houve uma reação adversa, tal. O que o senhor pode considerar de modo geral sobre a vacina? Com certeza é muito recomendado. Com certeza, a vacina é um instrumento de maior eficácia dentre todas essas medidas para a gente prevenir uma série de doenças, né? E no caso da síndrome respiratória aguda grave, que a gente vai chamar de H1N1, né? É um instrumento fundamental, né? Circulou nas mídias, medidas aí para você não pegar H1N1, como colocar um sorinho, um algodão com água e sal na narina, enfim, tudo isso não tem nenhuma comprovação científica. Comprovadamente é a vacina. E a vacina, ela não causa uma série de danos que foi circulado aí, principalmente no Facebook, WhatsApp, etc. Né? Porque tem situação assim, relato de pessoas, aí eu não sei se procede, tomou a vacina num dia e alguns dias depois teve sintomas de gripe. É uma coisa muito interessante essa tua colocação, né? Então, a vacina, ela tem, após você tomar a vacina, você precisa de 2 a 3 semanas para que o teu organismo produza defesas, anticorpos contra os vírus, né? No caso, então, se você tomar a vacina no dia 1º, né, você tem de 2 a 3 semanas, de 14 a 21 dias para que o teu organismo produza defesas. Neste intervalo de 2 a 3 semanas, nós estamos na campanha de vacinação, então quem tomou vacina no dia 1º ou no dia 30, o organismo leva de 2 a 3 semanas, de 14 a 21 dias para que produza defesas. Nesse intervalo, ele está suscetível a pegar a gripe, se ele fosse pegar, né? Então, eu tomei a vacina, daí uma semana eu peguei gripe. Nesse intervalo, você ainda não produziu as defesas. Então, todas as pessoas que tomarem vacina, elas precisam de um tempo de 2 a 3 semanas para que aquele benefício para que ela foi vacinada se concretize. Então, nesse tempo ele fica exposto. A vacinação, ela não tem uma eficácia de 100%. Então, a gente sabe que as pessoas que tomam vacina, ainda mais vacinação em massa, né, na população, nos grupos alvo da vacinação, elas têm muito menos riscos de pegar gripes comuns e a gripe mais grave, né? No caso, a H1N1 e a síndrome respiratória aguda grave, né? Então, essas pessoas podem realmente pegar gripe logo após a vacinação, mas não causada pela vacina. Né? Só lembrar dessas polêmicas de vacina, com relação ao HPV, saiu na mídia, na jornal, televisão, de um grupo de meninas que teria tido algum problema neurológico por causa da vacinação, né? Minha filha, que estava na faixa, tomou a vacina, né? Óbvio que a gente tem que vacinar. E depois, em análise que o Ministério fez, essas pessoas não tiveram, de fato, o que foi mencionado, né? Então, não teve essas complicações. Então, a vacina, ela é segura, né? E as pessoas devem se vacinar, sim. E mesmo assim, tomando a vacina, pode pegar a gripe, e tem uma diferença grande, é que suaviza, né? Minimiza os sintomas, não é isso? Ao invés da pessoa, às vezes, ter 4, 5 episódios de gripe durante um ano, ela vai ter menos episódios. E esses episódios tendem a ser mais brandos, né? Então, a gente sabe que uma gripe comum pode ter complicações. Uma delas é a sinusite, rinite, pneumonia, e a pneumonia pode, dependendo do caso, das defesas da pessoa, etc., levar a óbito, né? Levar a pessoa à morte. Então, a vacina é recomendada, sim. Doutor Samir, e qual é a expectativa do senhor? Tudo caminhando bem? Quando é que esse problema da gripe H1N1 em Penápolis e no Brasil, de modo geral, vai assim amenizar, vai dar uma tranquilidade? Esse ano foi um ano atípico. Só para a gente ter uma experiência, né, infelizmente, aqui no município, da epidemia de dengue do ano passado. A gente sempre fala aqui nos programas, mesmo de outros assuntos da dengue, que é para a população ter uma comparação.
né? Então, nunca a epidemia de dengue foi tão agressiva, tanto no município, no estado e no país, né? Então, as doenças, ao longo do tempo, os vírus, eles tendem a ter mutações, né? Se adaptar, tem resistência, né? Então, esse ano é um ano atípico, né? Começamos em janeiro com vários casos, óbitos, e isso vem se mantendo, né? Nós esperamos que com a campanha de vacinação, então de 2 a 3 semanas após o início da campanha, que tenha a tendência que tenha uma diminuição do número de casos, tanto os clínicos, que não requerem internação, quanto os casos graves, né, e óbitos também. E aí inclui também a cooperação da população. Na mesma situação que a dengue, o combate H1N1 depende da cooperação da população. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso. Por exemplo, um fato que tem sido divulgado e merece ser divulgado ainda mais é lavar sempre as mãos. Uma das medidas fundamentais é a lavagem das mãos, né? Então, nas nossas reuniões com as medidas de controle né, de precauções que nós falamos tanto com os professores, as entidades, Santa Casa, né, uma das medidas principais é a lavagem das mãos, né, porque a secreção da pessoa gripada com o vírus da H1N1, então a pessoa tende a ter uma coriza, aquela água que insiste em ficar pingando, né, e a gente passa a mão, né, e acaba passando essa mão em outros locais, outras pessoas também têm o contato no mesmo local, especialmente nos locais que a gente tem um contato repetitivo, por exemplo, maçaneta de portas, bebedouros, talheres, né, locais públicos, né? Então nós recomendamos que as pessoas lavem as mãos várias vezes ao dia, especialmente quando for consumir alimentos, né? Antes das refeições, ao entrar e ao sair do toalete, né? Então, em locais comuns que se tenha álcool gel, shoppings, bancos, escolas, comércio em geral, então todo local público, especialmente nesses locais onde várias pessoas passam naquele local, bancos, né? Então que se tenha o álcool gel, né? Para que a pessoa passe o álcool gel ao entrar e ao sair desses ambientes. E no ambiente domiciliar também, além da lavagem das mãos, ao entrar em casa, usar álcool gel, porque a gente está trazendo alguma coisa de fora de casa, né? E ao lavar as mãos, lavar também com abundância, né? Sem economia. Sim, não é aquela esfregadinha assim, né? Então a gente pede para pelo menos umas 2 a 3 vezes se esfregar na palma das mãos, depois no dorso de uma mão, umas 2 a 3 vezes, no dorso e entre os dedos, depois na outra, na ponta dos dedos, o dedão e punhos, né? Isso para lavagem das mãos. Do álcool gel, da mesma forma, e depois que usar o álcool gel, não precisa pegar papel toalha, nada, porque a mão vai secar sozinha e está higienizada, não esterilizada, mas higienizada. E uma pessoa que está com sintoma de gripe ou resfriado, por exemplo, aí vai espirrar. Qual que é a recomendação que o senhor dá para evitar a proliferar a gripe ou qualquer outra coisa mais grave? Sim. Existe o termo que foi adotado como etiqueta ao tossir, né? Então, a pessoa que está tossindo bastante, de preferência que coloque a mão à frente da boca ao tossir, né? Se não puder usar, por exemplo, a manga da camisa. Então, quando eu tusso aqui, a secreção, alguma umidade fica retida aqui. E nós sabemos que a transmissão é respiratória ou contato de secreção, né, de boca, de nariz, né? Então, ao tossir de encontro ao ombro, né, nós evitamos de que essas gotículas sejam transmitidas. Por exemplo, eu estou aqui na tua frente, se eu tossir, preferencialmente em pessoas com menos de 1 metro de distância, ela corre um risco muito grande se eu estiver
com a H1N1, mesmo que eu não tenha sintomas importantes, em mim ela pode não causar doença, mas na pessoa que está ao meu lado, no meu familiar, no meu colega de escola, de trabalho, ele poderá ter manifestações mais graves, né? Então, que eu utilize o ombro, né, para tossir, não tussa em direção à pessoa ou coloque a mão. Uma vez que eu coloquei a mão, eu preciso higienizar essa mão depois, senão eu vou ter o contato aqui, outras pessoas podem ter e ao colocar a mão no nariz, na boca, adquirir o vírus. O senhor citou da distância, uma observação interessante, porque existe uma preocupação também, vamos pensar assim, a pessoa está num ambiente, numa sala de espera, tem com várias outras pessoas, e alguém começa a tossir. Isso não significa que quem está lá nesse mesmo ambiente vai também pegar a gripe. É claro que tem que ter uma preocupação, mas a distância influencia bastante, né? Sim, a distância, né? Então, até 1 metro a chance é maior, né? Mas para ambientes públicos, né, ou ambientes mesmo restritos, mas que tenha mais pessoas, dentre elas uma tossindo, e mesmo que se essa pessoa não estiver tossindo, nós recomendamos que o ambiente seja o mais arejado, portas, janelas abertas, né? O ar-condicionado, embora confortável, você precisa fechar as janelas e portas e o ar fica circulando. Então, se alguém tosse lá neste ambiente, esse ar fica circulando. Então, o ideal é que os ambientes sejam mais arejados possíveis, né? Tá? E dentro disso, o ventilador é recomendado? O ventilador ele é mais recomendado do que o ar-condicionado porque o ambiente está aberto. Como que a gente já passou daquela fase crítica do verão, o ideal seria que nem o ventilador fosse utilizado. Até 10 dias atrás ele estava com um calor quase que insuportável, né? Então nós recomendamos que não, porque se você tosse aqui e vem um vento, a chance de que essas gotículas disseminem por mais do que 1 metro com o ventilador é maior do que se o ventilador estiver desligado, né? E esse vírus lançado ao ar, a resistência dele é por quanto tempo? Então, no ar, por algumas horas. Né? Num ambiente, se eu tossir e houver alguma secreção que fique, por exemplo, aqui em cima da mesa, a tendência é de que isso resseque. Então, por 12 a 24 horas, ainda esse vírus fica viável. Se for ambientes mais úmidos, locais mais úmidos, por exemplo, uma toalha de pano para que várias pessoas enxuguem a mão, outras até limpam o nariz. Essa toalha úmida, ela pode manter o vírus viável por 48, 72 horas e até mais. Uma das outras medidas que a gente recomenda em ambientes públicos é que se use copos descartáveis. No caso das escolas públicas, se isso não for possível, isso foi devidamente recomendado e explicado, há uma solução de hipoclorito, canecas plásticas que não são descartáveis, então nesse ambiente elas são lavadas e depois podem ser utilizadas com segurança. Mas nos ambientes que a gente públicos, copos descartáveis e principalmente as toalhas descartáveis. Bem, de modo geral, higiene. Sim, sempre. Com H1N1, sem H1N1, né? Sempre higiene. Doutor, e falando, né, lembrando os principais sintomas dessa gripe que preocupa tanto, a H1N1. Então, nós temos um resfriado comum, que às vezes é uma coriza, um mal-estar simples, né, e que não requer muitos cuidados, além de hidratação, um analgésico, um pouco de repouso, né, e alimentação saudável sempre, né. No caso da gripe, já temos sintomas mais importantes, né? Febre, dor de garganta, a pessoa fica mais prostrada, não se sente à vontade em ir trabalhar, né? Ela quer repousar mais, né? Enfim, não é um simples estado, uma gripe, e a pessoa pode ter febre e outras alterações. Dor no corpo, é uma virose, lembra às vezes até alguns sintomas de dengue, né? Mas não chega a ser tão importante. E os sintomas respiratórios estão presentes,
coisa que na dengue não estão, né? Quando essa gripe evolui, a pessoa fica bem prostrada, uma febre que não cessa, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor no peito quando tenta respirar, né? Quando a gente mede a saturação com o aparelhinho que tem nas unidades de saúde e essa oxigenação está abaixo do ideal, esse paciente já requer uma internação, né? Então, na dúvida, será que eu estou tão grave, não é uma gripe tão simples, é uma gripe mais complicada, a gente recomenda que não fique com a dúvida, que procure orientação médica. Seja na unidade básica, no pronto-socorro, no pronto atendimento, quem tiver o convênio, no seu médico, no local que a pessoa costuma procurar orientação médica, né? Então, diante da gravidade do quadro, então a classificação do Ministério já passa a ser outra, não é só a gripe. Aí é a síndrome respiratória aguda grave. E são esses 48 casos que nós temos aqui. Nós não temos só 48 casos de gripe, nós temos 48 casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aquela gripe que se agrava a tal ponto que requer internação hospitalar. Uma vez feita a internação, é obrigatório a notificação. Então, esses números referem-se não à gripe, e sim à síndrome respiratória aguda grave, uma gripe mais grave que requer internação. Dependendo dos sinais, sintomas e da avaliação, esse paciente necessita, às vezes, de ambiente de terapia intensiva, ou seja, de UTI. Então, 48 casos da microrregião referem-se àqueles pacientes com gripe que tiveram complicações e requereram a internação hospitalar. Aí passa para o nome de síndrome respiratória aguda grave. Nesses casos, é obrigatória a coleta da secreção para o exame. O exame é coletado na Santa Casa. No mesmo dia, ele vai para Adolfo Lutz, da Regional de Araçatuba, e da Regional de Araçatuba segue para o Adolfo Lutz de São Paulo, que é o instituto, o laboratório oficial da Secretaria Estadual de Saúde, que faz os exames de todo o estado. Por isso, a demora que chega a mais de 30 dias para o resultado dos exames. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer, algumas pessoas procuraram assistência médica e fizeram o exame particular. Uma vez que esses exames ficam prontos, eles são enviados uma cópia para a vigilância. Como que essa pessoa não requereu a internação hospitalar, então ela não é classificada pelo Ministério da Saúde como síndrome respiratória aguda grave. Então, alguém pode questionar, eu conheço uma pessoa, ou que apareceu na mídia, né, que fez o exame e deu positivo, e ninguém a procurou para fazer a notificação. Então, será que essa pessoa, esse número não deveria ser maior? O protocolo do Ministério da Saúde só notifica pacientes com síndrome respiratória aguda grave internados em ambiente hospitalar, seja público ou privado, certo? Então, as pessoas que fizeram o exame e deram positivo, elas não estão classificadas como síndrome respiratória aguda grave, embora elas tenham o exame de H1N1 positivo, certo? Outra coisa, se nós sairmos no município e nós formos pedir para que 100 pessoas com sintomas gripais façam o exame de secreção para H1N1, a tendência, né, a estimativa é que 15, 20% tenham a influenza A ou a influenza B positivos, mas elas não desenvolveram a gripe grave, ou seja, elas não desenvolveram o quadro que é classificado pelo Ministério da Saúde como síndrome respiratória aguda grave, portanto, não são notificados. E aí não desenvolveram porque o organismo está mais saudável? Sim, ou não tem o organismo está mais saudável, não tem doenças crônicas geralmente, né? Pessoas que se hidratam bem, que é a nossa orientação, né? Se hidratem bem e tenham uma alimentação saudável, com bastante frutas, verduras, legumes, né? Arroz, feijão, carne, enfim, uma alimentação diversificada e saudável.
Ok, doutor. Eu agradeço a presença do senhor e deixo agora espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de me dirigir à população e pedir que aquelas pessoas que se enquadram no grupo de pessoas que devem ser vacinadas, que de fato sejam submetidas à vacina, vão até a unidade de saúde para ser vacinadas, né? Porque é muito importante. A vacina, ela é muito benéfica. A gente fica esperando, voltando ao caso da dengue, que o Ministério, né, consiga desenvolver aí uma vacina para dengue, para que a gente não tenha uma outra epidemia como nós tivemos e que outras cidades estão tendo esse ano, e evitemos então os óbitos. Então a gente pede a vacina, mas quando ela está disponível, algumas pessoas acham que não é necessário. É necessário sim, e as pessoas devem ser vacinadas. Ok, obrigado, doutor. Obrigado. Conversei com o Dr. Samir, da Vigilância Epidemiológica de Penápolis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.